Paz do Senhor a todos, Deus abençoe a vida de cada um. É um privilégio muito grande da parte de Deus estar mais uma vez com os amados irmãos e poder juntos louvarmos a Deus, cultuando, adorando o Senhor, crescendo também em graça e conhecimento e podendo ser edificado através da palavra. A minha alegria de servir no ministério, na obra do Senhor, a minha satisfação em poder estar com os irmãos neste culto, minha saudação especial ao nosso querido pastor Ícaro Lopes, sua família, infelizmente não puderam estar conosco hoje por um compromisso, mas fica aqui o nosso registro do agradecimento e da alegria de poder estar junto com os amados irmãos. Quero, nesse momento, meus irmãos, convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Capítulo de número 2 e versículo de número 10. Do livro do Apocalipse, esse texto que queremos compartilhar em uma breve meditação da palavra de Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto, meus amados irmãos, está inserido no contexto da carta, das 7 cartas às igrejas da Ásia, e especificamente a segunda carta à igreja de Esmirna. E esta carta, meus amados irmãos, vai endereçada àqueles irmãos que estão ali padecendo, sofrendo tribulações, mas Jesus está dizendo para eles que conhece as obras deles e está avisando-lhes de que eles não devem temer das coisas que haveriam de padecer. Eles não deveriam se assustar, se apavorar, se desesperar diante daquilo que haveria de vir ainda, estava por vir. Jesus, em outras palavras, está dizendo para eles que se eles estavam lutando, se eles estavam sofrendo, se eles estavam afligidos, ainda estavam por vir coisas piores. Estavam por vir para eles ainda prisões, estavam para vir coisas em que eles deveriam passar momentos de tribulações, ser colocado na prisão, seriam tentados a abandonar, tentados a deixar o propósito daquilo que eles haviam um dia aceitado. Mas Jesus traz uma exortação em conjunto com uma grande consolação, que se tornaria, através dos séculos, uma mensagem que ecoa na alma do crente, em meio a todas as batalhas, as lutas, as dificuldades, em meio aos momentos difíceis da vida, em meio aos ataques demoníacos. Nós temos esta mensagem bem vívida e clara na nossa alma, no nosso espírito, que se torna para nós a esperança do crente. Jesus diz a eles, exorta primeiro dizendo, seja fiel até a morte. Aqui está, meus amados irmãos, um desafio para o crente. Aqui está, meus irmãos, aquilo que é inegociável na vida do cristão, aquilo que se torna algo imprescindível na vida do cristão, a fidelidade. Por quê, meus amados irmãos? Porque a fidelidade é prerrogativa para a salvação. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, quando Jesus conta a parábola das bodas,
ou a boda em que um certo rei decide planejar e levar a sua execução para o seu filho, o príncipe. E Jesus começa a revelar e mostrar o projeto através da eternidade. E ali, Jesus apresenta no final uma triste verdade. Alguém entra nesta festa e decide estar do jeito que imaginava estar. E ele é jogado fora, aonde a história que Jesus relata, esse moço é lançado nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dentes. E Jesus termina esta parábola dizendo, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nós entramos, então, num processo de seleção do ser humano. O ser humano, a Bíblia diz que o chamado é para todos. A Bíblia diz que todos são chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma vez tendo ouvido esse chamado e entrado naquele projeto eterno de Deus, chamado igreja, de que está desde antes da fundação do mundo no coração de Deus. E todos aqueles que um dia chamados ouviram esse chamado entraram para este projeto eterno de Deus. Mas tão somente ouvir o chamado e estar dentro desta grande arca chamada igreja não é o bastante. Para aquele moço estar na festa e estar inserido no contexto da festa não foi suficiente. A Bíblia diz que ele foi jogado fora e Jesus traz para nós uma triste verdade. Muitos serão os chamados. Se nós olharmos contextualizando toda a parábola, nós vamos ver que a mensagem foi pregada a muitos, foi levado um convite especial, específico, direcionado a pessoas que eram chamadas primeiramente. Todas tinham seus compromissos e todas elas desistiram de vir à festa. Deram as costas e desprezaram o convite. Vemos uma segunda leva de pessoas que são arrastadas para essa festa, trazidas tanto bons quanto maus. Mas entre eles também se insere alguém que decide estar da sua forma e da sua maneira. Propriamente dito, um infiel. Estava na festa, fazia parte da festa, mas não era fiel. E aqui nós entramos no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, a Bíblia vai dizer que naquela batalha final, na grande batalha final, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Em outra tradição, na tradução, na Bíblia, a Revista e Corrigida vai dizer os chamados, escolhidos e fiéis. Então, nós precisamos parar e pensar da seguinte forma. Se Jesus exorta os irmãos da igreja de Esmirna a permanecerem fiéis, e a fidelidade é algo inegociável e que deve ser mantido até o fim, até a morte. É algo que é de alta prioridade, a fidelidade, porque só se acharão com Jesus aqueles que foram chamados, escolhidos e achados fiéis. A fidelidade, meus amados irmãos, é algo que se torna, dentro do contexto do reino de Deus, uma verdade e um requisito indispensável. Nós precisamos entender
que a palavra fidelidade, meus irmãos, do grego pistes, tem origem no verbo peito, que significa, entre outras coisas, persuadir ou ser persuadido. Assim, a palavra pistes passou a significar a convicção daquele que foi persuadido a respeito de uma verdade que lhe foi revelada. O que significa fidelidade? Fidelidade, meus irmãos, é a condição em que uma pessoa se encontra desde o dia em que foi convencido, persuadido de algo, e ela decidiu mudar, decidiu tomar uma atitude, tomar um novo rumo, uma nova direção e começar uma nova caminhada. E enquanto ela viver, ela deve permanecer naquele propósito. Nós podemos tomar como, por exemplo, algo muito básico na nossa vida cotidiana, o casamento. Nós não somos, nenhum de nós fomos obrigados a casar. Aqueles que somos casados tomamos decisões precipitadas ou não, levianas ou não, fora de tempo ou não, mas foi nós que decidimos. Eu tomei a minha decisão, assim como os senhores e senhoras que estão casados também tomaram a sua decisão. Qual a decisão? De unir-se a uma pessoa e estar juntos enquanto viver. Esse é o propósito do cerimonial do casamento, e um dos momentos mais marcantes do cerimonial é quando o sacerdote que exerce a função e ministra aquele momento da troca de alianças e os votos matrimoniais. Eu gosto sempre de fugir, por exemplo, do protocolo básico. Eu gosto de deixar a espontaneidade para que o noivo expresse para a noiva e a noiva para o noivo em palavras mais vívidas do seu espírito, da sua alma. Mas, entre outras coisas, os induzo a dizer que prometem ser fiéis, desprezando todas as demais, permanecendo fiel enquanto viver. E aqui está o propósito da palavra fidelidade. A palavra fidelidade, meus irmãos, é a pessoa permanecer naquilo que foi persuadido, naquilo que foi convencido, naquele propósito inicial que fizeste, deves permanecer nele até que a morte ou exima deste propósito. A morte será a única desculpa para que você deixe o teu propósito, pois já não terá mais necessidade. Enquanto viver, tu deves permanecer no teu propósito. Então, vamos, por exemplo, a um princípio da vida cristã. Um dia, eu não sei os senhores e senhoras, mas um dia eu tive o privilégio de ser persuadido pela pregação do Evangelho e pela palavra de Deus. O Espírito Santo me persuadiu e um voto, um propósito eu fiz diante de Deus, de servi-lo, enquanto viver, servir ao Senhor e estar disponível a ir aonde o Senhor me mandar e aonde abrir uma porta, pregar a sua palavra. É por isso que sempre, dentro da minha condição, eu procuro nunca dizer não quando me convidam ou me oportunizam falar do amor de Jesus, pois eu tenho um propósito, e a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. A Bíblia diz em Deuteronômio 21, no capítulo 21, versículos 21, 22 e 23, que se você fizer um voto, não deves tardar em cumpri-lo, porque enquanto tu não cumpres o teu voto, tu estás em pecado. Então, nós precisamos partir desse princípio
para entendermos esta exortação, esta verdade bíblica revelada no Apocalipse. A condição para estar com Jesus entre os vencedores, estar ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não basta ser chamado, não bastará tão somente ser escolhido, mas é necessário ser achado fiel. Este fiel, meus irmãos, é a condição daquela pessoa que permanece no propósito, na convicção que uma vez recebida, na verdade revelada na palavra de Deus, você não pode achar que com o passar do tempo, tu pode fazer do teu jeito. Tu pode fazer da tua maneira, te achar mais esperto, mais inteligente de que algo que vê. Eu já escutei pessoas dizerem, por exemplo, o pastor fulano acha que sabe tudo. O pastor fulano, isso e aquilo. Não é só ele que lê a Bíblia, não é só ele que conhece a palavra de Deus. Lê do engano, meu irmão. Verdadeiramente, não é só ele que conhece, não é só ele que tem a verdade. A verdade está na palavra de Deus. Mas quando nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, está o versículo clássico acerca dos dons de ministério. E lá nós encontramos 5 dons de ministérios conhecidíssimos, recitados entre o contexto da vida cristã. Mas está escrito neste texto, meus amados irmãos, que Deus deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas o versículo 12 é revelador. O versículo 12 vai dizer-nos que é com um objetivo duplo que está estabelecido e entregado na igreja. Deus dá como presente. Jesus oferece à igreja como presente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas, com objetivo, com projeto, com ideal de tornar 2 coisas viáveis no meio cristão, na igreja. Para que servem estas pessoas? Estas pessoas servem para a edificação dos santos, para o aperfeiçoamento, para a educação, ensinamento, disciplina, correção, orientação, trazer a revelação, a guia. Então, estas pessoas foram doadas, presenteadas por Jesus à igreja. Para que existem pastores? Para cuidar das nossas almas. A Bíblia diz que velar pelas nossas almas, ou seja, estar atento às nossas almas. É por isso que todos precisamos e necessitamos de pastores. Não podem existir pessoas desigrejadas, não pode existir pessoas sem pastor. Eu sou pastor, sim, tu é pastor, mas também deve ser ovelha. Você pode estar na condição mais alta e elevada de uma instituição. Mesmo assim, você tem que ter um pastor. Você necessita ser pastoreado. Porque se você não é pastoreado, algo está faltando em você. O pastor é aquele que vela pela tua alma, mas também cuida do teu aperfeiçoamento. Cuida da tua educação, do ensinamento da tua vida. E você deve permanecer fiel, fiel ao propósito para o qual Deus te escolheu. Independente do grau, da condição, do cargo, da posição, da credencial que você tenha na igreja, no ministério que você pertence, existe uma coisa que é inegociável. Você não tem como escapar, fugir e ir para outro lado. É preciso permanecer fiel. Fiel a quem? João diz que se nós não amamos a quem conhecemos, nós não podemos amar a Deus que não vemos. Então, aqui está uma verdade muito límpida, clara e transparente para os nossos dias. Se você não ama, você não é fiel. E se você não é fiel,
você não é digno de pertencer aos que estarão com o Senhor na eternidade. Porque a fidelidade é prerrogativa indispensável para entrar na glória. A fidelidade, meus irmãos, é algo inegociável. Ser fiel é permanecer no propósito ao qual um dia aceitaste. Aquele moço, a pergunta que às vezes fica e é formulada, como é que ele entrou na festa? Há pelo menos conjecturando duas possibilidades. Uma delas é que ele tenha entrado na festa com as vestes nupciais como todos. Mas lá no meio, no contexto da festa, sentiu-se desconfortável, sentiu-se sentiu que aquela roupa não era adequada, não sentiu-se bem dentro daquela roupa, e pensou ele, sou livre para tomar minha decisão e fazer minha escolha, e eu não quero mais estar vestido com essa roupa. Então, ele, voluntariamente, decidiu, por conta e risco, remover a vestimenta de gala e estar vestido à vontade, da maneira dele, do jeito dele, da forma a qual ele se sentia melhor. A outra probabilidade é que ele tenha decidido ir à festa sem vestimenta nupcial e que o deixaram entrar, pois a ordem do rei é que a festa se enchesse, que estivesse cheia, tanto bons quanto maus, independente daqueles aos quais fossem chamados que viessem. Mas aí entra o dono da festa. E o dono da festa certamente tinha criado um protocolo na festa. E nesse protocolo estava uma vestimenta nupcial. E aí ele decide que naquela festa só ficam os escolhidos. Os escolhidos que decidiram ser fiéis ao protocolo, fiéis ao pré-estabelecido. E aí muitos de nós estamos perdendo, meus irmãos, a percepção do que é servir a Deus. Muitos de nós estamos perdendo a visão, a revelação inicial do evangelho que recebemos. Estamos caminhando por caminhos perigosos. Estamos nos metendo, meus irmãos, em assuntos que podem levar a nossa alma à perdição eterna. Estamos caminhando e permeando por trilhos e caminhos alternativos em busca de novidades, em busca de coisas que dizem ser melhor, mais moderna, mais atualizada. Estamos até, meus irmãos, muitas vezes brincando com a eternidade da nossa alma, desprezando o sacrifício de Cristo no Calvário, e estamos levando uma vida cristã leviana, estamos levando uma vida cristã sem compromisso, muitas vezes achando que está fazendo para o pastor Ícaro, fazendo para o pastor A, pastor B, para a igreja C ou D. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando obedecemos ao nosso pastor, estamos obedecendo, na verdade, aquele que o estabeleceu como pastor. Aquele que o colocou não foi a convenção, não foi uma reunião de lideranças que o estabeleceu. Quem decidiu dar como pastor para a igreja foi o Senhor. Quem decidiu entregar como líder, Deus abriu uma porta para que os amados irmãos aí no Japão sirvam o Senhor. E esta porta, meus irmãos, este lugar, este ambiente, este ministério, esta igreja, necessita de pessoas fiéis a ela também, fiéis ao propósito, fiéis à revelação da palavra de Deus, que um dia os persuadiu, que um dia os convenceu que este é o melhor caminho, que esta é a melhor decisão, a melhor escolha na vida espiritual, que nós precisamos ter este discernimento, que fidelidade, meus irmãos, é um negócio que não se senta na mesa para negociar.
este é um assunto que não está para ser discutido. Se há possibilidade de ser mais ou menos fiel, porque ou somos fiéis integralmente, ou somos infiéis. Ou amamos não só de palavra, mas de atos e atitudes que retratam a nossa fidelidade, ou então estamos sendo infiéis. E se formos achados infiéis, logo não seremos achados com o Criador, não seremos achados com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e tampouco seremos colocados entre os vencedores, porque esta é a prerrogativa pré-estabelecida por Cristo na sua palavra dada aos irmãos da igreja de Esmirna. O Senhor Jesus estabelece para eles o seguinte: vocês só vão receber a coroa da vida se permanecerem fiel até a morte. Então, a vitória do crente, meu irmão, não é dar uns pulos, uns gritos, uns glória a Deus e eu venci uma grande batalha. O crente baseado na Bíblia Sagrada está escrito que deve viver de fé em fé. Batalha em batalha, guerra em guerra, luta em luta, nós vamos vencendo. E qual é o segredo do crente? O segredo do crente, irmãos, é ser resistente a toda e qualquer batalha. E quando a força se tornar pequena, a Bíblia tem uma receita, a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Porque, disse Paulo, ensinando aos filipenses, eu posso todas as coisas, não é na força do meu braço, pois Deus disse através de Jeremias que maldito é o homem que confia na força do seu braço. Mas eu tenho confiado, como disse Paulo, bem o disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor que me fortalece. E é nele que eu posso todas as coisas. Baseado nesta verdade bíblica, o crente precisa estar amarrado, preso a algumas coisas. O propósito da vida cristã é ver aquela bem-aventurada esperança do crente, o aparecimento em glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, a certeza que nenhuma luta pode ser maior do que a nossa fé, nenhuma luta pode ser maior do que o nosso propósito. Qual é o nosso propósito, irmãos? Lutar até a morte, ser resiliente contra toda e qualquer batalha, inimigo valente que se levanta contra nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus Cristo, eu te convido nesta hora. O Senhor Jesus, o Espírito e a noiva gritam nesta hora final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Fidelidade é o que convém aos escolhidos. Fidelidade, compromisso com a palavra. Um dia empenhamos uma palavra. Um dia eu e você fizemos um propósito, ninguém nos obrigou. Ninguém nos colocou um revólver na cabeça, uma faca na garganta e nos disse que ou aceitávamos Jesus ou morreríamos, seríamos mortos. Voluntariamente, através do convencimento e persuasão do Espírito e da palavra, eu e você fizemos esse propósito. E o que nós temos que fazer como dever do cristão é ser fiel, é permanecer firme no propósito que uma vez fizemos. O Senhor Jesus está chamando, o Senhor Jesus está convocando, o Senhor Jesus está nesta hora final buscando. A Bíblia diz: os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra.
Os fiéis da terra estão orando, estão gemendo, estão lutando, estão chorando, estão padecendo aflições, batalhas intermináveis. Quantos de nós, irmãos, nos levantamos pela manhã em grandes batalhas, passamos o dia na batalha e vamos à noite nesta guerra infindável. Quantas vezes o diabo trabalha na noite, nos nossos sonhos, nos ataca, nos perturba. Quantas tentações e aflições o crente passa. Mas uma coisa nós precisamos ter como princípio de vida cristã. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele desistir, em outras palavras, se ele for infiel, se ele for um frouxo, se ele abandonar o propósito, ele vai perder uma das coisas mais maravilhosas que o crente desfruta constantemente. A alegria do Senhor, que é a nossa força. O Senhor se alegra com a nossa resistência, com a nossa resiliência. O Espírito de Deus se alegra com a nossa luta de cada dia, com a nossa perseverança, porque quanto mais nós lutamos e batalhamos, permanecendo fiel, estamos próximos, estamos ao alcance, estamos a um passo, estamos nos aproximando da hora final. O pedido é a ordem também, a exortação. Seja fiel até a morte. Seja fiel, meu irmão, ao propósito que você fez. Ninguém nos obriga a estarmos na igreja que nós estamos. Ninguém nos obriga a estar no ministério que estamos. Ninguém nos obriga a servir na igreja, a servir ao pastor ao qual escolhemos como nosso líder espiritual. Mas se estamos com ele, se estamos nesta denominação, se estamos neste ministério, fidelidade é o que convém ao cristão. Fidelidade é um negócio, meu irmão, é um assunto inegociável, melhor dizendo. Fidelidade não é simplesmente uma coisa que eu deixo para amanhã. Ou eu sou fiel, ou eu sou infiel. Não tem como estar em cima do muro. Se estamos congregando na igreja A, na igreja B, requer a ela fidelidade, integridade de caráter, compromisso com a igreja, o pastor, mas fundamentalmente com a verdade da palavra revelada. Nós não podemos negociar a palavra, meus irmãos. Nós não podemos negociar a verdade, não podemos nos juntar com aqueles que acham que podem fazer o que querem, o que bem entendem com a verdade. A palavra, meus irmãos, ela já está por si só, a revelação das Sagradas Escrituras é a verdade de Deus. É a vontade de Deus, é o querer de Deus. E eu e você não temos direito de acrescentar ou subtrair nada da verdade. A palavra, ela é completa, ela é completamente revelada, fiel e verdadeira. A Bíblia diz mais digna de toda aceitação, ou seja, é digna de confiança. E para que haja confiança, para que você alcance o nível de confiança, você precisa ser fiel, permanecer fiel, independente do tempo, da diversidade, do inimigo, do guerreiro, do valente que se levanta para nos destruir, permaneçamos fiéis. Por quê, pastor? Porque é uma exortação, é uma ordem bíblica permanecer fiel. Até quando, pastor Dorival? Até quando eu aguentar? Não. Até a morte.
há algumas expressões no meio cristão que devem ser lembradas, que devem ser tomadas como real. Eu venço ou eu morro lutando. É alguma das verdades que a gente ouve no meio cristão. Está aí algo que deveríamos tomar como base para a nossa vida. Eu venço esta batalha, ou eu morro no meio dela lutando, mas ninguém vai ver, ninguém vai contar que eu desisti. Eu prefiro morrer na batalha do que viver como covarde, viver como infiel, como desertor, como alguém que se rendeu para o diabo, para o mundo, para a carne. Eu quero te convidar neste momento, meu irmão, tenha compromisso com a palavra, tenha compromisso com a verdade, tenha compromisso com os propósitos que fizeste, tenha compromisso com os votos que fizeste, tenha compromisso, seja comprometido com a verdade, seja comprometido com o teu casamento, com a tua família, seja comprometido com a empresa onde você assinou um contrato de trabalho, seja comprometido, e quem é comprometido é porque é fiel, quem é comprometido é porque há nele esse princípio de fidelidade, e sendo fiel até quando, pastor Dorival? Até a morte. E por que permanecer fiel até a morte? Se eu quero é viver, eu quero é ter paz, eu quero é ter sossego, eu quero estar bem. Porque esta é a única condição de receber a coroa da vida. Nenhum covarde vai receber. Nenhum que abandona a fidelidade, a integridade, o propósito. Nenhum descomprometido, nenhum sem compromisso, nenhum covarde que abandona e volta atrás, se rende, bandeira branca para o diabo, bandeira branca para o mundo, para a carne, vai conseguir estar na presença do Senhor, vai subsistir na congregação dos justos. Os santos são fiéis, os santos permanecem no propósito. Até quando? Até a morte. Qual a recompensa de morrer lutando, de morrer na batalha, de ser fiel, ainda que haja tanta infidelidade no nosso entorno, onde a gente vive, no convívio diário, há tanta hipocrisia, falsidade, mentira, enganos, traições. Eu permanecerei fiel. Essa é a minha decisão. Essa é a minha escolha. Permaneça fiel no propósito. Permaneça fiel nos teus votos. Permaneça fiel naquilo para o qual foste persuadido, escolhido, foste colocado num caminho de pedras, de espinhos, de guerras, de batalhas, de lutas constantes. Mas não olhe para a esquerda nem para a direita. Eu te animo neste dia. Irmão, minha irmã, haja o que houver, venha o que vier. O Espírito e a noiva nos convidam a ser fiéis, ser comprometidos com o projeto, ser comprometidos com aquilo para o qual fomos chamados. Eu e você fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para que o mundo veja em nós, através da nossa fidelidade, da nossa integridade, o mundo veja Cristo em nós e revele as verdades eternas escondidas na sua palavra, e que muitos outros sejam persuadidos que vale a pena morrer, porque mesmo que nós venhamos a tombar aqui, meus irmãos, há uma eternidade com Cristo, onde receberemos a coroa da vida e ouviremos da sua própria boca: benditos do meu Pai, possuam por herança,
Foste fiel no pouco. Olha a fidelidade, meu irmão. Olha a fidelidade, o compromisso com o propósito. Não brinque com isto. Deus está requerendo de mim e de você compromisso com a verdade, compromisso com o céu, compromisso com a palavra, compromisso com aquilo que um dia nós recebemos como revelação, como um mistério de Deus que entrou no nosso coração, na nossa alma, e como o sol, a luz da aurora que foi brilhando cada dia mais, esta verdade foi iluminando nosso ser e foi trazendo a nós a maravilha do céu. Por isso a exortação de Jesus, permaneça fiel até a morte. E aí ele faz uma promessa maravilhosa, e a promessa de Jesus não é de homem, não é de político, não é um conversador fiado. Jesus fala de uma forma categórica, objetiva, e ele promete, a Bíblia diz que ele não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Eu vou te dar a coroa da vida, mas permaneça fiel até a morte. Fidelidade ao Senhor, fidelidade à sua palavra, fidelidade, meu querido, ao seu pastor, à sua igreja, à sua família, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos. Integralmente devemos ser fiéis. E aqui fica o convite neste dia: sejamos fiéis até o último suspiro, até a última respiração, até o último momento, que possamos ser achados dignos de confiança, porque a fidelidade nos leva ao nível em que as pessoas encontram em nós a dignidade da confiança. Que a presença de Deus nos ajude a permanecer fiel, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus amados, e que o Senhor nos ajude a permanecer fiel, comprometidos com a verdade e com o reino de Deus. Amém.